E Fred, volante que teve negociações avançadas com o Galo, deve permanecer por mais uma temporada no Fenerbahçe. Decisão foi tomada em família. E o mais curioso é que na semana passada, Atlético e Fred chegaram a avançar em relação à possibilidade de ele se transferir por agora. Salários, tempos de contrato e luvas mais ou menos encaminhadas. Faltava a parte mais difícil, o Atlético convenceu o Fenerbahçe a liberá-lo com um ano de antecedência. O vínculo do Fred com o clube turco se encerra em junho de 2027. Fred percebeu que teria um desgaste para conseguir uma saída imediata. O Atlético Mineiro não queria compensar financeiramente o Fenerbahçe. E diante desse cenário, de acordo com informações que vêm de BH, a esposa do Fred foi determinante para dizer: amor, vamos trabalhar mais uma temporada na Turquia e depois você fica livre para escolher seu clube. Tudo indica que o Fred será reforço atleticano a partir de julho de 2027. Por lá, 2.300.000 reais por mês de salário. Era exatamente esse o valor que o Atlético pagaria a partir da chegada do atleta. Esse adiamento em uma temporada freia uma negociação super importante. O Galo chegou a separar a camisa 7 do Hulk, que foi jogar no Fluminense, para reservá-la para um jogador formado na base do Atlético, natural de BH e torcedor fanático do Galo. E o Igor Gomes no Atlético, hein, Marques? Cara, sumiu total aí na reta final da primeira fase. Parece que não tem proposta, não tem lá muita definição do que será feito. Como é que você enxerga o status do Igor Gomes no Galo nesse momento, hein, Marques? Os indicativos já foram todos dados no primeiro semestre, né? Ou seja, quando o Igor acabou ficando de lado ali nos planos do Barba Domingues, né? Não levava nem pro banco de reservas, né? Para não completar os 13 jogos. Então acho que é um caminho natural. E aí é um problema, porque, poxa, tem que haver composição, porque tem contrato ainda com o Atlético, buscar uma alternativa de mercado, né? Hoje, poxa, um atleta que está desvalorizado, porque quem está vigiando as equipes ou o mercado tá entendendo que é um atleta que pouco jogou e quando jogou não foi tão bem. Então é difícil. Há de se fazer uma composição com todos os atores juntos, né? Para achar a melhor saída para todo mundo. O Igor sabe que não vai ficar, o Atlético não quer, que ache um clube interessado para que ele também dê continuidade à sua carreira profissional. Vamos ver qual será o caminho, né, Azeredo? Qual será a definição do Igor Gomes e outros atletas também que o Atlético possa vir a negociar, né, Paulinho? É isso aí, vamos aguardar então essa questão de mercado, mas hoje, da série Por Dentro do Galo, Cirilo, mais uma entrevista importante da parte do Pedro Daniel do Atlético, falando sobre a base. Vamos trazer aqui na turma do bate-bola. Nós vamos falar sobre a base, que é um pilar estratégico fundamental para o futuro do Galo. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um investimento de mais de 10 milhões de reais numa nova estrutura lá para a base. Então nós vamos ter uma estrutura de ponta, pensando numa infra importante para o futuro do clube. Nós também alteramos bastante os processos. Então nós temos uma conexão muito clara dentro do departamento de futebol profissional e a base. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente tinha 15% do elenco vindo da base. Hoje nós já temos 30%. Então, dando mais minutagem, dando um alinhamento mais claro e criando mais oportunidade pensando nos novos talentos que estão vindo. Além disso, como reflexo das ações que nós já tomamos, nós tivemos só nesse semestre 11 convocações em diferentes categorias. O que demonstra claramente que o caminho que nós estamos percorrendo e toda essa construção, ela vai dar resultado em muito breve. E a gente de fato acredita que investir na base é investir no nosso futuro. É isso, Cirilo. O Atlético, então, mais uma vez, frisando que a base é o futuro e que vai investir cada vez mais nas categorias de base. Tem que ser, né, Marques? Tem que ser, Cirilo. Acho que esse é o caminho. Mas eu estava até falando aqui com os colegas que o discurso é sempre muito legal, né? Mas você, de fato, vai valorizar os seus ativos, os garotos, se você der minutagem, cara. Se você não der minuto aos garotos, quem que vai conhecer os meninos da base do Atlético? Cara, o investimento tá ali, os garotos estão ali no dia a dia, já tem gente ali trabalhando junto com o profissional, mas dá minuto pros garotos. Entendeu, Cirilo? Pro negócio andar, senão fica no discurso, cara. O discurso, ele é muito lindo, entendeu? Mas na prática o Atlético precisa se mexer para dar, de fato, a minutagem necessária para esses garotos, para Vitão, para Veneno, para Vitão, Veneno, Pacini, Cauã Soares. Tem uns meninos que estão na seleção brasileira agora. Cara, tem uma leva de bons jogadores. Samuel, entendeu? Vinícius, Riquelme. Riquelme, que está sendo muito bem falado aqui, né? Pela
pelo Brasil afora, né? Porque já tá até na seleção brasileira de base. Então é colocar, Cirilo, dá minuto aos garotos. É isso, cara. Eu tô ouvindo você falar, você citou até o Vitão aí. É aquilo, a base é isso, a base é aquilo, tem jogadores aqui, jogadores ali, o Vitão é bom, não sei o quê. Aí você vai e compra o Vitor Hugo, né, no final do ano. Então, pô, se você contratar o Vitor Hugo vai tirar o espaço do Vitão, então não compra o Vitor Hugo, bota o Vitão pra jogar, porque o máximo que vai acontecer é entregar a mesma coisa. Mas pelo menos é seu, né? Porque você trazer mais um zagueiro, pra ser o terceiro zagueiro, o quarto zagueiro, Poxa. é tirar espaço dos garotos, entendeu? Que você já viu que tem isso potencial, aí. você não estaria treinando em cima. Se vai contratar um nota 5, uso da base. Uso da base, se você der uma sorte, você consegue fazer com que ele vire um jogador depois. Tô nessa aí. Penso como você, Olê Marquês. Mas agora o Fael tá ávido por notícia e vamos começar esse mercado alvinegro. Daqui a pouco o Lauro Lopes vai trazer todas as informações. Mas o que tem para hoje, Laurinho? Oi, Bel, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. A novela entre Fred e Atlético teve mais um capítulo. O sonho atleticano de contratar o volante segue vivo. A vontade da cria da base atleticana de um dia voltar a defender as cores do Galo também. O que pode estar mudando no meio dessa história é o tempo. Será que esse possível acordo sai em breve ou não? Vai ser adiado. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre isso aqui no Alterosa Esporte. A gente vai acompanhar também, já aqui no programa, uma reportagem especial que traduz em números como o Matheus Cassierra se tornou a grande esperança de gols no ataque alvinegro. É já, Abel. Grande abraço a todos vocês. Valeu! É uma música da nossa querida banda Pato Fu, que eu gosto muito, que é Tempo Amigo, Seja Legal. E o tempo, infelizmente, no futebol é uma ampulheta, um pozinho que vai caindo e você nunca mais consegue virar essa ampulheta para que ganhe tempo. Eu vou usar de exemplo um dos maiores ídolos da história, que tem números maravilhosos, pegou várias gerações do Atlético aí, que é o Tardelli. O Tardelli optou por ir para o Grêmio, inclusive eu defendi ele nessa bancada aqui naquele momento, falando que a gente não manda na vida pessoal, vida profissional de ninguém nem na conta bancária. Só que depois, quando queria jogar aqui, eu estive do outro lado da mesa e falei, não, agora não é momento mais para o Tardelli voltar e encerrar, o Galo está num outro momento. E o Tardelli queria demais e eu sinto que ele ficou com aquela sensação de que queria ter vivido essa página. Então, se o Fred não consegue vir agora, ele segue a vida dele, ganhando bem na Europa, num grande clube, o Galo vai em busca de um novo reforço, de usar essa verba para alguma situação. Só que o tempo é duro demais no futebol e eu queria demais que houvesse esse encontro agora. Se não existir esse encontro agora, eu acho que fica muito difícil que ele exista no futuro e que o Fred saiba disso também. Beleza, ô Gal. Não, ô Fael, agora, será que tá bom e está boa a expectativa para que o Cassierra comece a marcar de vez pelo Atlético? Vamos ver com o Lauro Lopes. Para muito torcedor, já não resta dúvida. No ataque alvinegro, ele se tornou a grande esperança de gols, principalmente após a despedida de Hulk. Cassierra ganhou status de titular. Aos poucos, o colombiano também vai acumulando números mais positivos pelo time. Em 25 jogos disputados até aqui, o atacante de 29 anos, de 1,86 m de altura, marcou 5 gols, deu 2 assistências. Apesar de ter passado em branco nas últimas partidas, Cassierra segue prestigiado como treinador. É difícil encontrar palavras do técnico argentino elogiando o colombiano. Cuando está dentro del área, es uno de los jugadores más peligrosos que tiene el equipo, porque se mueve muy bien, tiene muy buena intuición en el movimiento. Pelo espaço já conquistado no time, a expectativa é de que Matheus Cassierra continue entre os titulares no retorno oficial do Atlético aos gramados. Até lá, o atacante também deve estar livre de qualquer problema físico, especificamente de dores na coxa, incômodo que tirou o jogador da partida contra o Vasco, na despedida alvinegra antes da Copa. Em pouco tempo, a elite do futebol brasileiro está retornando. Logo, logo, o Galo estará de volta aos gramados, e com o time, Cassierra e a esperança de gols. É muito difícil você cobrar uma nota 8, 9, 10.
de qualquer jogador atleticano num semestre tão conturbado, com troca de treinador, chegada de novo gerente de futebol, próprio dono se afastando e ídolos se despedindo, reforços, jogadores que estavam com muito tempo sendo encostados. Então foi um semestre muito caótico no clube. Eu acho que até algumas peças que poderiam entregar mais não conseguiram. E muita gente falava assim, quando é que o Cassierra vai começar a jogar, a fazer gol? E não tinha como fazer isso jogando 15, 10 minutos por jogo, porque o dono da posição era realmente o Hulk, com números fantásticos e história no clube. Quando a gente conseguiu encerrar o ciclo, a gente abriu espaço para conhecer um novo Cassierra, de pivô, de movimentação, de presença na área, isso é muito bom. Pensando em segundo semestre, primeiro, ele precisa de um grande reforço para jogar ao lado dele. Isso é inquestionável. O Coelho, por exemplo, pode ser um grande jogador de elenco, ajuda muito defensivamente, mas a gente precisa de alguém com mais carinho e trato com a pelota ali na frente. E nós temos aí 20 jogos de Campeonato Brasileiro, pelo menos mais 2 de Sul-Americana, pelo menos mais 2 de Copa do Brasil. Vamos colocar que o Galo tem perto de 30 jogos. Ninguém consegue fazer isso. 30 jogos no semestre. Então, a gente precisa reforçar o ataque, porque existe hoje uma escassez enorme de opções para o Barba nesse setor. E não dá para contar com o Cassierra em 30 jogos no semestre, que é quase o número de Europa na temporada. Sorte, foi um grande reforço, provando que a primeira janela foi boa, só foi insuficiente. Gão, vamos falar do Éder. Nos últimos dias nós informamos aqui no Alterosa Esporte que o volante Fred e o Atlético vinham ensaiando o reencontro. O Fred é cria da base atleticana. Tudo isso pensando já na próxima janela de transferências. Mas seu cenário era de otimismo até pouco tempo, agora nem tanto. De acordo com o portal No Ataque, nosso parceiro aqui do Alterosa Esporte, uma fonte bem próxima do jogador afirmou que Fred e a esposa teriam repensado esse retorno mais imediato ao Brasil. O Fred, neste momento, defende o Fenerbahçe da Turquia, tem contrato por lá até o meio de 2027. Talvez, então, esse acordo que era visto como possível, neste momento, não aconteça mais. O Fred talvez cumpra mais um tempo de contrato lá no clube europeu para depois retornar ao Brasil. Reforçando, a vontade do Atlético permanece intacta. Do jogador também de um dia voltar a defender as cores do Galo. Mas tudo indica que neste momento essa contratação para a próxima janela de transferências deu uma esfriada. Será que teremos mais cenas desse capítulo, dessa novela entre Fred e Atlético nos próximos dias? A gente segue acompanhando tudo aqui no Alterosa Esporte. Volto com vocês. Grande abraço. Galo contratou jogadores com perfis de liderança, como o Maicon e Lodi, já tinha o Everson, perdeu o Alonso. E o Fred, além da grande qualidade que tem, seria um desses perfis para agregar muito dentro de campo também. O problema é que o Brax vai ter que fazer mágica, que é ir para o mercado sem dinheiro. Até imagina a frustração dele como atleticano, realizando o sonho de estar nessa função nesse momento. Eu torço para que o Fred venha, mas que o Atlético não faça loucuras nesse momento, porque tem que pensar no longo prazo, Bebel. Olha, nem sal grosso. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!